Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, então, falando sobre pecado, refletindo sobre esse mal que nos distanciou de Deus completamente, que criou um abismo entre o ser humano e Deus, por meio desse relacionamento que existia, mas também temos visto que por meio de Cristo Jesus somos reconciliados e esse problema então é consertado. Abra sua Bíblia então primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos ler 3 versículos, 15, 16 e 17. Primeira carta de João, capítulo 15, versículos 15, 16 e 17. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, a Nova Versão Internacional, e diz assim a palavra de Deus: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Pai amado e bendito Senhor, essa é a Tua palavra, inerrante, infalível, inspirada, suficiente e autoritativa. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos instrua nessa manhã, fale conosco, nos dando a orientação necessária, Pai, ministrando aos nossos corações, para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, na semana passada nós iniciamos essa série, Pecado, Estamos em Guerra, e na introdução nós falamos exatamente onde tudo começou, onde o pecado entrou no mundo. Nós fomos lá até o jardim, no Éden, onde estava tudo perfeitamente funcionando em harmonia. Deus havia criado todas as coisas e no final da criação coroou a criação com o homem e em seguida a mulher. E ainda quando havia criado apenas o homem, ele deu uma instrução para o homem que ele poderia desfrutar de tudo aquilo que estava no jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa ordem ele havia dado então para o homem para estabelecer então a obediência, a moral do homem fosse trabalhada. E depois ele cria a mulher. E aí no capítulo 3, como nós vimos na semana passada, então Eva, a mulher, ela é tentada pela serpente, que nós já sabemos hoje que é Satanás, e ali ela lança iscas para que aquela mulher então, para que o coração dela desperte o interesse, para que ela coma aquele fruto. Então ela vai lá e come o fruto, aquele que ele havia proibido, aquilo que Deus, o mandamento que Deus havia estabelecido, então é quebrado pelo homem e pela mulher. E a partir dali toda a humanidade, todos, sem exceção, caíram, romperam no seu relacionamento com Deus. E na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre esse pecado original. E como nós vimos, a tentação lançada ali pela serpente tem relação com aquilo que nós acabamos de ler nessa primeira carta de João. O amor e a obediência a Deus deram lugar a outra coisa, ao amor pelo pecado. A guerra no coração começou ali. Porque na verdade, meus irmãos, nós somos assim. Quando nós encontramos um amor novo, nós abandonamos o velho. Quando algo desperta interesse em nós, nós deixamos de lado aquilo que nós já tínhamos. A verdade é que é a guerra no nosso coração, buscando sempre alguma coisa para ocupar aquele espaço, porque no nosso coração só há espaço para um amor. Ou nós vamos amar uma coisa, ou nós vamos amar outra coisa. E eu vejo isso com Catarina, só tem 4 meses. Mas eu vejo quando ela está interessada por alguma coisa, por algum brinquedo, fica a dica para os papais aí, não comprem brinquedos caros, comprem garrafa de PET, essas coisinhas, porque elas preferem fralda, garrafa PET vazia, do que Fisher-Price, essas coisas que são muito caras. Então, me siga para mais dicas. E aí eu vejo que rapidamente ela desinteressa por aquele negócio e começa
a estar com o outro. E às vezes também ele está ali com a mãe, mamando, aquela coisa toda, aquele amor pela mãe. Quando encheu a barriga também não quer mais saber da mãe dela, alguém me tira daqui, alguém que fique em pé, alguém que me leve para algum lugar. E também quando ela está com outra pessoa e quer voltar para o colo da mãe ou mamar de novo, também esquece aquela pessoa, não presta mais e ela vai para o colo da mãe dela. Ela é tão assim, para vocês verem, que quando ela vai para a mãe dela me olhando, tipo assim, era isso que eu queria, entendeu? Mas assim nós somos, não só bebês, mas durante toda a nossa vida a gente vai abandonando coisas que não nos interessam mais e vamos nos apaixonando por outras coisas. E outros amores vão ocupando o nosso coração, outras coisas vão nos preenchendo. E a partir daí nós nos dedicamos a esse novo amor, um amor no qual as nossas ações são motivadas. Nesse episódio de hoje da nossa série, nós vamos ver então como que João vai advertir sobre a guerra que há no nosso coração. Esse espaço onde só há lugar para um amor. E esse espaço, quando ele é preenchido, ele deve ser preenchido então por apenas uma coisa, ou as coisas de Deus, ou as coisas do mundo. E ele vai fazer isso dando duas advertências. A primeira é que quem ama o mundo e as coisas do mundo não ama a Deus. E a segunda é as consequências dos nossos amores. Mas antes disso, a título de introdução, nós precisamos entender duas coisas muito importantes que ele fala aí logo nesse versículo 15, logo no começo. Nós precisamos entender duas palavras que vão nortear essa exortação que João está dando aí nesse seu sermão, nessa sua carta. Na primeira oração logo do texto, nós temos aí no versículo 15, ele dizendo: não amem o mundo, nem o que nele há. Então aqui, para entendermos o resto do texto, nós precisamos entender o que é amor, quando ele fala não amem, e precisamos entender também o que é mundo. Ele diz não amem o quê? O mundo. E aí a gente tem primeiro esse verbo amar, que é usado aqui pelo apóstolo, que tem uma ideia de devotar-se inteiramente. Tanto a alguém quanto a alguma coisa. É se entregar a algo ou a alguém sem reservas, sem medidas, com plena satisfação, com pleno interesse. É como se ele dissesse: não se entregue de coração, ou não busquem satisfação. Quando João então usa não amem, ele está dizendo exatamente isso. Não coloquem o coração, não busquem satisfação, não se entreguem completamente. Então é importante que a gente entenda isso nessa exortação. Quando ele diz não amem, ele está dizendo não se entregue, não busque satisfação naquilo. Então nós entendemos o que é amar. Agora nós temos a outra palavra que é importante da gente compreender, que é mundo. Ele diz então, não amem, não entreguem seu coração, não tenha devoção ao mundo. E aí o que é mundo e as coisas do mundo? No Novo Testamento nós temos pelo menos 3 significados para mundo. Então todas as vezes que nós estivermos lendo a Bíblia e aparecer a palavra mundo no Novo Testamento, nós podemos entender de 3 formas e o contexto vai apontar qual é o significado naquele momento. O primeiro significado que a gente tem de mundo então é o mundo físico, que é o mundo onde nós estamos, o mundo que é a criação, que é esse lugar que nós vivemos e que expressa a glória de Deus, porque o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? O espaço onde Deus criou, a sua glória expressa. Deus fez o mundo e fez tudo o que nele existe. Então o planeta, esse é o mundo. Então no Novo Testamento o mundo pode ser planeta, a terra onde nós vivemos. Esse é um dos significados. O outro é as pessoas. Então a gente tem o textuário da Bíblia, que é o Evangelho de João 3,16, que é Deus amou o mundo de tal maneira. Nesse sentido, então, Deus amou as pessoas. Esse é um outro significado, a humanidade. Esse é um outro sentido para mundo no Novo Testamento. E a terceira opção que a gente tem aí, a terceira interpretação que nós temos para mundo no Novo Testamento é o sistema, que é inimigo de Deus. Então o mundo, nesse terceiro contexto, nessa terceira compreensão, nós temos então esse inimigo de Deus, esse sistema que é uma rebelião contra Deus e que está sob o domínio de Satanás. Esse mundo ele é caracterizado com um sistema de oposição a Deus,
de oposição à sua palavra, completamente inimigo, completamente resistente. Então nós podemos considerar que todos os valores, princípios e conselhos que são desse mundo são exercidos pelos ímpios e guiados por Satanás. É nesse sentido, então, da palavra mundo, de sistema, que João traz para a gente aqui nesse texto. Então, aqui na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, o mundo significa esse sistema de oposição a Deus, de resistência, de rebelião a Deus. Martin Lloyd-Jones até dá um sentido para essa palavra que João usa aqui. Ele diz que é uma interferência moral profunda, que implica numa verdade à parte de Deus. Ou seja, o mundo é qualquer pessoa, qualquer relacionamento, qualquer estrutura social, circunstância ou qualquer situação que não tenha sido redimido pela graça de Deus. Tudo isso é o mundo. Então nós podemos compreender que o que João está dizendo aqui é o mesmo que não se entregue de coração a este mundo. Não busque sua satisfação nas coisas desse sistema caído, desse sistema pecaminoso, à parte, separado das coisas que Deus oferece. Augusto Nicodemos diz que a frase original do grego aqui pode ser traduzida também como parem de amar o mundo. O que vai nos dar uma compreensão de que o apóstolo sugere que muitos nas igrejas estão enveredando pelo mundanismo. E é por isso que recebem essa advertência. Essa carta é para os cristãos, para os frequentadores da igreja. E ele está dizendo então, parem de amar, não amem mais, não se satisfaçam mais nas coisas do mundo. A verdade, meus queridos, é que mesmo o cristão mais maduro, conhecedor da palavra, disciplinado, piedoso, ele precisa constantemente se analisar para verificar se esse amor pelo mundo não está presente no seu coração, não está enchendo o seu coração. Porque a natureza pecaminosa e as tentações do mundo sempre nos puxam para esse tipo de amor, o amor ao mundo. E às vezes nos encontramos com o nosso coração dividido entre Deus e o mundo. E João tinha exatamente isso em mente quando escreveu a sua primeira carta. Então nós podemos concluir diante disso que esse mundo apresentado pelo apóstolo é o nosso inimigo. Esse mundo apresentado aqui na primeira carta de João é o inimigo dos servos de Deus. E como nós estamos entrando numa guerra contra o pecado, nós estamos inseridos nessa guerra contra o pecado, nós precisamos entender que nós não podemos nos unir ao inimigo. Aquela máxima de que quando você não pode com o inimigo, você se junta a ele, não serve nessa batalha. Em hipótese alguma, podemos nos unir ao pecado, podemos nos unir ao mundo para tentar vencê-lo, porque nós não estamos podendo com ele. Isso, na perspectiva espiritual, cristã e bíblica, não é possível. Com esse inimigo você nunca pode se juntar. Então, entendendo o que é esse amor, que significa uma devoção, uma entrega total, uma satisfação, entendendo que o mundo é esse sistema caído, nós vamos então compreender melhor essa exortação que o apóstolo João está trazendo na sua primeira carta. E o nosso primeiro ponto, ele vai dizer então que quem ama o mundo não ama a Deus. Versículo 15, parte B, e o versículo 16, ele diz: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que palavra direta, simples. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, e ele vai dizer o que há no mundo: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Essa é a primeira razão pela qual nós não podemos amar o mundo. Porque se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. O sentido dessa frase é: se vocês amam o mundo, vocês não amam a Deus, que é o Pai de vocês. O que João está nos dizendo aqui é que no nosso coração só há lugar para amarmos uma coisa.
Só há lugar para um amor. Ou nós vamos amar o mundo e as suas coisas, ou nós vamos amar a Deus. A existência de um amor vai eliminar a presença do outro. Tem um comentarista do século XVII que ele vai dizer o seguinte: o coração do homem é estreito e não pode conter ambos os amores, o amor pelo mundo e o amor a Deus. O amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais ele prevalece, mais o amor de Deus definha e decai. Então, quanto mais eu amo o mundo, mais envolvido pelo mundo eu estou, menor é o amor que eu tenho por Deus em meu coração. Qualquer coisa na vida do cristão que faz ele sentir menos prazer e alegria nas coisas do Pai e menos desejo de fazer a vontade do Pai é mundano e precisa ser evitado. Precisamos considerar isso. Se alguma coisa está nos tirando a alegria de servir a Deus, se alguma coisa está nos tirando a alegria de estarmos aqui cultuando ao Senhor, nós precisamos rever, porque isso é um sentimento mundano. É um sentimento que é oposto às coisas de Deus e nós precisamos evitar isso. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala de um obreiro chamado Demas, e ele vai dizer que Demas abandonou ele, e abandonou também o serviço de Deus, porque amou o mundo. Paulo, nos seus últimos momentos de vida, escrevendo sua última carta, pelo menos a última que nós temos registro, que é a segunda carta a Timóteo, ele diz: olha, Demas, aquele que andava comigo, me abandonou. E abandonou a obra. Sabe por quê, Timóteo? Porque amou mais o mundo. Que triste destino de Demas, meus irmãos. Que triste é o destino de muitos crentes. Agora João explica o que existe no mundo, que é tão interessante, que nos faz amá-lo. Porque se não fosse interessante, nós não iríamos buscar essas coisas. Mas João vai nos advertir sobre algo que é tão interessante, que faz com que o nosso coração seja devoto. Ele apresenta então 3 iscas que o mundo nos oferece para nós sermos fisgados. E você pode pensar comigo e lembrar na semana passada que essas são as mesmas iscas que foram lançadas para Eva lá no jardim. Na semana passada, inclusive, eu usei um trecho desse texto de 1 João para nós compreendermos então como que essa armadilha foi lançada ali no jardim. O que aconteceu ali no jardim foi exatamente isso. As iscas foram lançadas para que algo acontecesse no coração de Eva. E que iscas foram essas? Que armadilhas foram essas? A primeira que João nos apresenta é a cobiça da carne. A NVI vai dizer que é cobiça da carne. As versões tradicionais, Almeida, vão dizer concupiscência da carne. E a NVT, a nova versão transformadora, diz que é o desejo intenso por prazer físico, que nos dá uma compreensão melhor então do que é essa cobiça da carne. Então a cobiça da carne tem a ver com qualquer coisa que agrade a natureza caída do ser humano. Vale ressaltar que a carne citada por João aqui não é o nosso corpo físico propriamente dito, mas é essa herança que nós recebemos de Adão. Lembra que nós vimos semana passada? Ele caiu, pecou, toda a humanidade agora caiu, e nós temos essa herança, nós temos essa semente do pecado em nosso coração. Nós nascemos com essa inclinação, e é sobre isso que João está falando aqui, dessa nossa natureza caída, marcada pelo pecado. Agora pensem comigo, meus irmãos, Deus deu ao ser humano desejos inerentes e bons e prazerosos. Por exemplo, fome, cansaço, sede, sexo. Não há nada de mal em comer, por exemplo, dormir, ter relações sexuais. E o que isso tem a ver com a cobiça da carne? É que a nossa natureza pecaminosa, ela cede a esse sistema que nós estamos chamando, que João chamou de mundo, que é caído e que é rebelde. Então o mundo, ele não quer apenas que a gente coma, ele quer que a gente seja insaciável. O mundo não quer apenas que a gente durma e descanse, ele quer que nós sejamos preguiçosos. Ele não quer apenas que a gente desfrute do sexo com seu cônjuge, com sua esposa, com seu marido. Ele quer que você sempre busque novidades sexuais.
Bons exemplos que nós podemos chamar de cobiça da carne estão lá naquela lista de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas no capítulo 5, as obras da carne, de 19 a 21. A cobiça da carne é um artifício do mundo para nos dar uns amores que nós não precisamos. Ele apela para os desejos que são lícitos, que são naturais, como sentir fome, sono, desejo sexual, e que estão dentro de nós, e transforma isso em prazeres ilícitos e pecaminosos, como a gula, a preguiça e a prostituição. Meus irmãos, tomem cuidado com os artifícios que o mundo coloca na sua frente. Eles parecem lícitos, mas são venenosos. Eu já vi um homem justificar o seu adultério porque ele dizia que a sua esposa há muito tempo não tinha relações sexuais com ele. Parece lícito, né? Mas é pecaminoso. Eu já vi jovens se deitarem com as suas namoradas, alegando que, como que eu vou casar? Como é que eu vou saber que vai dar certo o relacionamento sexual? Parece justo, né? Parece lícito. Eu ouvi muito isso antes de casar. Eu lembro de uma pessoa chegando para mim e falando assim, olha, eu acho até bonito esse negócio aí de casar sem ter relação sexual, mas tu não acha estranho? Como é que vocês vão depois para uma vida a dois se vocês nem sabem se vai dar certo? Esse é o pensamento do mundo. Parece lícito, não parece? Parece correto. É mesmo. Porque vai que não dá certo. O casamento vai ser um desastre, não é verdade? É mentira de Satanás, é mentira desse mundo caído. Parece uma boa justificativa. E eu vejo, meus irmãos, semana após semana, pessoas dando desculpas para não estar no culto, porque estão cansadas demais, porque perdeu o relógio, o despertador, porque o celular descarregou, e por isso e por aquilo. Desculpas, mais desculpas, para não buscar ao Senhor. Eu mesmo, meus irmãos, lembro de tantas vezes que eu trabalhei para o Senhor, achando que eu estava fazendo coisas para Ele, estava só satisfazendo a minha carne. Eram coisas que talvez Deus nem queria que eu fizesse. Parece até santo trabalhar demais para Deus, né? Mas às vezes nem é isso que Ele quer. É uma satisfação pessoal. É uma satisfação da carne. Meus irmãos, a cobiça da carne nos fisga uma aparente satisfação lícita. Mas é um disfarce de um pecado que a gente tem cometido constantemente e que revela quem que nós amamos de verdade. Todas as vezes que nós caímos nas mesmas coisas e nos satisfazemos nos nossos próprios pecados, nós revelamos qual é o amor que está no nosso coração de verdade. Mas João não fala apenas da cobiça da carne, ele fala de uma outra isca, de um outro artifício do mundo caído. Ele fala da cobiça dos olhos, ou concupiscência dos olhos, ou como a NVT traz, desejo intenso por tudo que nós vemos. O segundo artifício que o mundo tem é a cobiça dos olhos. Se a cobiça da carne ela distorce os desejos lícitos que existem dentro de nós, a cobiça dos olhos vai buscar o prazer lá fora, naquilo que você não tem. Você conhece aquela expressão, é de encher os olhos? É isso que a cobiça faz. É por esse caminho que ela segue. A cobiça dos olhos tem a ver com o que se deixar seduzir pelo que os olhos veem. A concupiscência dos olhos é a vontade de contemplar aquilo que agrada aos olhos, mesmo sendo proibido. Um bom exemplo disso é a propaganda. Eu estudei 1 ano e meio publicidade e propaganda, antes de ir para jornalismo, que é a minha formação. Então, no curso de publicidade e propaganda, desde o começo, a gente já aprende a linguagem persuasiva. E durante todo o curso, a gente vai desenvolver técnicas, aprender técnicas que apontam justamente para isso, para convencer o público a consumir coisas que ele não precisa. Despertar no coração das pessoas um desejo por algo que elas não precisam. Então a publicidade ela tem isso, eu não estou demonizando a publicidade não, só um pouquinho. Mas eu não estou demonizando a publicidade, não estou dizendo que é ruim não. Só estou dizendo que são técnicas para despertar um interesse naquilo que você não precisa. Quem precisa trocar de celular todo ano? Mas quando a gente olha, por exemplo, que adoro tecnologia, sempre foi uma tentação para mim. Não é porque eu queria ter o último celular, é porque eu gosto de coisas tecnológicas, modernas e tal. Então sempre que lançava um modelo novo do meu aparelho, eu sempre fiquei assim, putz, está na hora de mudar de celular, não está?
Mas o celular está funcionando normalmente, até que depois eu fui aprendendo que não dava para comprar todo ano um celular, ou todo ano mudar, toda vez que lança, só porque mudou uma película, ou porque botaram uma câmerazinha do lado a mais, que não vai fazer diferença nenhuma, eu não preciso daquilo. Quem precisa mudar de carro todo ano? Talvez uma pessoa que rode muito, tem um desgaste muito grande do veículo, precisa mudar. Mas aí você mudou o modelo 2019, o que mudou? 2019, porque meu carro é 2019. Está na hora de mudar, né, amor? Não, ela já disse que não está na hora de mudar de carro. Aí mudou, agora estamos em 2021, mas agora já 2022, e já está lançando o modelo 2023. O que mudou? Não, um detalhe no farol. Aí você vai pensar, estou com um carro desatualizado, tem que mudar. A propaganda faz isso, vai soltando coisinhas assim que vão despertando em nós interesse, nossos olhos brilham. Uau, que legal! Mudou o modelo, tem algo novo, aquilo ali já não serve mais, e vai despertando no nosso coração. É assim que trabalha a cobiça dos nossos olhos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a concupiscência dos olhos é o amor pela beleza, separado pelo amor pela bondade. A Bíblia nos dá diversos exemplos sobre cobiça dos olhos. Nós vimos na semana passada, Eva viu que o fruto era agradável aos olhos. Também Acã, lá um soldado do exército de Josué, ele provocou a derrota do exército, porque ele cedeu ao que os seus olhos viram. Na derrota de Jericó, ele olhou para lá e disse, olha, não peguem nada, não peguem espólios. Mas ele olhou assim, uma barra de ouro, a gente não pode deixar aqui, a gente não pode ir embora e deixar isso aqui. A gente não pode deixar as coisas valiosas que ficaram. Ele viu lá uma capa babilônica, e disse, uau, uma capa babilônica, não podemos deixar aqui, vou levar também. E qual foi a consequência disso? O exército foi derrotado. A cobiça dos olhos o fez pecar. E o pecado levou todo mundo, todo o exército a ser derrotado. Davi viu Betseba tomando banho de um terraço e desejou no seu coração aquela mulher. Queridos, cuidado com o que os seus olhos veem. Os olhos são muitas vezes, ou a maioria delas, a entrada do pecado na nossa vida. Pelaquilo que nós olhamos, o nosso coração se enche de desejo e a gente consuma o pecado. Todos os exemplos que nós vimos anteriormente servem também para essa cobiça dos olhos. Aquilo que a gente viu para a cobiça da carne. Nós podemos ser atraídos por olhar um prato e querer comer. Afinal de contas, a gente come primeiro com os olhos, né? Quando você vai num lugar e olha uma mesa bem posta, você vai num restaurante, por exemplo, que você se serve, você olha aquele buffet bem montado, você começa a desejar comer, mesmo que a gente não tenha fome. Podemos olhar, por exemplo, um feriado de alguém lá no Instagram viajando, aproveitando, e você está lisinho, não pode ir. Eu sei o que é isso, meus irmãos. Você olha, poxa, fulano está tão legal, né? Mas eu nem gosto mesmo de praia, eu penso logo assim. Estou brincando. Mas você deseja, mas você não tem condições para aquilo. Você pode querer namorar uma moça, um rapaz, só por conta da sua beleza, mas não considera que ele não é temente a Deus. Nós fantasiamos coisas, olhamos nas redes sociais, olhamos o que as pessoas têm e desejamos no nosso coração. Não sabe o tanto de boleto de dívida que a pessoa tem para ter aquilo. Está argolada até o pescoço. Mas a rede social, ela é o maior aliado da cobiça dos olhos. Aliada da cobiça dos olhos. Porque ninguém posta comendo um prato de farofa com ovo. Mas todo mundo come, né? Pode ser que alguém aqui não goste, mas é bom um prato de farofa de ovo. Faz até muito tempo que eu não como farofa de ovo. Foi, mãe, comeu ontem, mas ninguém perguntou, mãe. Fica aí nessa. Ela quis interagir. Comeu uma farofa de ovo, mas ninguém posta, né? Que ovo maravilhoso. Mas quando nós vamos nos melhores lugares, fazemos boas viagens, a gente faz questão de ostentar, de mostrar tudo isso. Meus irmãos, nos deixamos levar pela concupiscência dos olhos. Peça hoje ao Senhor para que lhe ajude a ser radical com o pecado e corte isso da sua vida. Lembre-se do que Jesus disse a respeito disso, lá em Mateus, no capítulo 5. Ele disse, o seu olho direito leva a pecar, arranque-o e jogue fora. Se fosse literalmente, semana que vem estava todo mundo caolho aqui, né? Porque os nossos olhos nos fazem pecar. Mas ele diz que é melhor perder uma parte do corpo do que ele todo lançado no inferno. Cobiça da carne, cobiça dos olhos
E tem uma terceira isca também que João está trazendo para a gente refletir nessa manhã: a ostentação dos bens. E perceba que uma coisa está ligada à outra, né? Nada é isolado. A NVI trata como ostentação de bens, a versão Almeida vai trazer como soberba da vida, e a NVT vai trazer uma tradução muito interessante, que é bem próximo daquilo que realmente significa, que é orgulho de nossas realizações pessoais. Essa tradução aí já é uma forma mais abrangente, orgulho das nossas realizações pessoais e bens. Essa é a soberba da vida, essa é a ostentação de bens. Nos tempos de João, existiam pessoas fanfarronas que eram chamadas de alazon. Esses charlatães, eles eram conhecidos por fazer uma propaganda de produtos falsos. Então, essa mesma palavra era utilizada pelos filósofos, inclusive Aristóteles, para se referir a um homem que atribuía a si qualidades dignas de louvor, mas que de verdade não existiam. Então a pessoa fala dela mesma, se joga confete, fala de qualidades dela, mas qualidades que ela não tem. E esse termo grego usado aqui descrevia exatamente alguém que é arrogante, que tentava impressionar os outros com a sua importância. A verdade é que desde a antiguidade, as pessoas tentam se sobressair, mostrando o quanto gastam, o quanto conseguem realizar. A soberba da vida é o que motiva grande parte do que esses tipos de pessoas fazem. Elas não trabalham para o seu sustento diário, elas trabalham para ostentar os seus bens. Elas não trabalham porque sua família precisa de comida, de roupa, de casa, porque ela precisa de transporte. Elas trabalham porque o coração delas está cheio da soberba, cheia de orgulho das suas realizações. Meus queridos, as pessoas compram casas, carros, produtos, roupas, que na realidade vão além até das suas posses. Viajam para lugares que não correspondem aos seus salários. Você já olhou para alguém e disse assim: rapaz, como é que fulano está lá? Da onde ele tirou dinheiro para isso? Compartilha comigo, não pequei sozinho, não. Você já pensou isso também? Como que a pessoa fez isso? Viaja para os lugares que não dá o salário dele, eu sei que não dá, mas porque se argolam em dívidas para tentar as melhores fotos nas redes sociais. Mas não apenas isso, alguns também se ensoberbecem do seu conhecimento teológico, outros dos números da sua igreja. Existem aqueles que se envaidecem com a sua liberdade espiritual. Eu sou tão livre, eu sou tão conhecedor, a ponto de eu não dar mais satisfação para ninguém. Eu vivo a minha própria religiosidade. Em grande parte, tudo isso é feito para impressionar as outras pessoas, ou para serem aceitos em alguns grupos. Querem mostrar o quanto são ricos, bem-sucedidos ou espirituais. Eu fico impressionado em ver, meus irmãos, quanta tolice é feita para causar boa impressão. Quanta tolice. Chega a ser ridículo em muitas situações. Eu fico impressionado, ou como diz um amigo meu, eu fico incrível com tudo isso que acontece. Alguns sacrificam até a honestidade, a integridade, só para que se sintam importantes. A ostentação escrita por João aqui é a soberba, é a vanglória com as coisas externas, como posição social, diplomas, beleza física, riqueza. É o desejo de brilhar, ofuscando alguém. Eu gosto de uma definição de William Barclay para a palavra traduzida aqui para que João usa, né? E ele diz que é um interminável jactar-se acerca de coisas que não possui, a soberba da vida. E que a vida desse tipo de pessoa é um esforço para impressionar a todos os que encontra com a própria fictícia importância. As pessoas que querem impressionar todos com uma fictícia importância. É o famoso quem? É o ilustre desconhecido. Só, meus irmãos, que optar por essas coisas nos trazem graves consequências. Quando nós carregamos isso para as nossas vidas, lembra que estamos falando do coração, de uma batalha do pecado travada no nosso coração, esse é o nosso tema da nossa série.
quando a gente opta por essas coisas, quando nós carregamos isso para as nossas vidas, nós não podemos esquecer que existem consequências. E esse é o nosso segundo ponto, as consequências desses amores. Versículo 17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não precisava nem pregar esse versículo. João está sendo claro. O mundo e a sua cobiça, o mundo e todas essas coisas que eu falei anteriormente para vocês, passam. Mas aquele que faz a vontade do Pai, a vontade de Deus, permanece para sempre. Essa é mais uma razão pelas quais o cristão não deve amar o mundo. A tradução melhor aqui seria: o mundo e a sua cobiça, ou o mundo e a cobiça estão passando. Ou seja, a humanidade decaída, os seus valores, as suas ofertas estão passando. Passam não é uma possibilidade, nem está apontando para o futuro, mas é algo que já acontece, é uma realidade. Todas essas coisas que as pessoas correm atrás já estão passando. A cada dia o juízo de Deus se aproxima. Para os que estão mergulhados nesse sistema, isso é triste, porque aponta para um fim de condenação e de separação eterna de Deus. Mas, para os que amam a Deus, é um consolo em saber que as tentações, meus queridos, irão passar. E que, por outro lado, aqueles que têm o coração e o amor pelo Senhor permanecerão para sempre. Essa é a razão pela qual o nosso coração deve ser livrado da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e da soberba da vida. Esses não poderão ser os nossos amores. Nessa guerra, precisamos expulsar os amores mundanos e nos entregar à vontade de Deus. Eu quero concluir dizendo que João não está dizendo aqui que alguém pode fazer a vontade de Deus perfeitamente aqui nesse mundo. O que ele está dizendo é que os crentes em Jesus, apesar de terem obstáculos da sua própria natureza pecaminosa, eles devem se esforçar para viver a vontade do Pai. Nós somos tentados em todas essas coisas, mas aquele que faz a vontade do Pai, nós nos esforçamos, a uma responsabilidade que está sobre nós. Tudo que atrai nosso coração por meio da cobiça da carne, dos olhos e da ostentação não durarão. Muitos se firmam nessas coisas que o mundo oferece, achando que elas são fim em si mesmas. Mas a verdade é que todos esses prazeres vão passar. O mundo distorce os prazeres. O mundo distorce as necessidades legítimas que nós temos. Como eu falei no início, temos legitimidade de fome e o mundo nos oferece glutonaria. Temos legitimamente sono, cansaço, mas o mundo nos oferece a preguiça. Temos legitimamente o desejo sexual, Deus fez isso em nós, mas o mundo nos oferece sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, pornografia. Queridos, tudo isso vai passar. Não vale a pena ser glutão, não vale a pena trocar o seu tempo de culto pela manhã e comunhão a Deus pela preguiça, não vale a pena você não esperar pelo seu casamento para você ter relações sexuais, não vale a pena amar o mundo, porque o mundo vai passar. As nossas atitudes vão demonstrar quem é que está vencendo essa guerra no nosso coração. São as nossas atitudes que vão dizer que nós amamos a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, que a vaidade. São as nossas atitudes que vão demonstrar. Não é o que você diz a respeito dessas coisas, é como você procede no seu dia a dia. Nossas atitudes vão tirar do coração o amor que está lá. E o amor que vai estar lá ou é pelas coisas do mundo ou pelas coisas de Deus. Quando nós éramos bebês, nós amávamos o colo do papai, da mamãe, mas depois a gente passou para os nossos brinquedos,
depois passamos a amar as nossas amizades, depois o namorado e a namorada, depois marido e esposa. Um amor foi substituindo o outro. E assim funciona no nosso coração com as coisas dessa vida. Essa é a perspectiva que João está nos trazendo aqui. Existe uma promessa, e nós não podemos esquecer. Uma promessa para o que verdadeiramente expulsam seus ídolos, que expulsam seus amores mundanos e dão lugar a um amor maior. A promessa da eternidade. A promessa daquele que verdadeiramente recebe essa advertência no coração e ama a Deus. Sabe o que vai acontecer com eles? Permanecerão para sempre. A verdade é que no coração só há espaço para um amor. Essa guerra acontece todo o tempo e precisa ter um vencedor. Podemos escolher entre esses dois estilos de vida, mas não podemos esquecer das suas consequências. A consequência do amor pelo mundo e das suas coisas é morte. O amor por Deus e pelas coisas do alto é eternidade. O amor ao mundo e aos seus prazeres, que nos dão alegrias e satisfações momentâneas e que está passando rapidamente, caminha para o juízo final de Deus. Ou podemos amar a Deus, demonstrando esse amor através da obediência a Ele, e teremos como consequência a vida eterna. Tiago escreveu na sua carta que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Não se engane, você batendo o seu ponto todos os domingos aqui, ou para o PB, ou na quinta-feira na oração, ou fazendo seu devocional do pão diário todos os dias. Não se engane. Se você não ama a Deus, se você continua amando as coisas desse mundo, o destino ainda é morte. E eu pergunto para você, qual que é o amor que tem ocupado seu coração? Quem tem vencido essa guerra? Qual amor tem movido o seu dia? Não me responda não. Olhe para a sua vida, olhe para as suas atitudes, porque são elas que vão revelar o que você está amando mais.